Olá, bom dia. Bom dia, a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Bom dia. Vou aguardar um minutinho, o pessoal está entrando. Bom dia, bom dia. A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Hoje é o primeiro dia da novena de Santa Giana. Eu vou apresentar a novena para vocês, para quem não conhece, tá? Agora nós temos em mãos, com a graça de Deus e providência, o livrinho da Santa Giana, a novena dela, né? Como que faz certinho. Depois, quem quiser, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar passando para vocês tudo certinho, tá? Ó, nesse primeiro dia da novena, em especial, nós vamos orar pelas famílias, tá? Eu vou explicar, deixa mais pessoas entrando, tá? Eu vou explicar certinho para vocês como que é essa novena. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está entrando agora. Louvado seja Deus, né? Enquanto as pessoas vão entrando, eu quero invocar o nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Apresento, Senhor, essa novena de Santa Giana, o primeiro dia, com a graça de Deus e o Divino Espírito Santo. Queremos louvar e agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade que nos destes. Em meio às redes sociais, podemos transportar essa nossa devoção de Santa Giana a milhares de pessoas, milhões, bilhões de pessoas, né? Que nós temos um alcance muito mais rápido, né? Esse é meio de comunicação. Louvado seja Deus pela sua presença aqui neste lugar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos convidar a nossa Mãe Rainha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos na presença já do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da Virgem Maria, né? Ontem, Pentecostes, louvado seja Deus. E onde clamamos, onde chamamos pelo Espírito Santo, Ele vem com a sua esposa, a Virgem Maria. Onde ela está, o esposo dela está. O Espírito Santo de Deus, né? Nós temos a certeza disso, porque hoje no Evangelho, que eu quero começar lendo para vocês, um pedacinho, né? Que está na palavra aqui, do Novo Testamento, em João, né? Evangelho de João 19, 25. Eu vou ler para vocês. Junto à cruz de Jesus, só um trecho do Evangelho de hoje, tá bom? Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para casa. Amém. Palavra da salvação, né? O que acontece nesse trecho do Evangelho que eu quero partilhar com vocês? No alto da cruz, essas mulheres ali reunidas, né, aos pés de Jesus, naquele momento crucial dele, né, no momento que está se entregando,
naquele momento que ele está se entregando, aos pés da cruz está o seu discípulo amado, sua mãe, né? Maria Madalena, Maria de Cleófas. E é nesse momento, e hoje é dia 20, olha que evangelho perfeito para eu começar a novena de Santa Giana com esse evangelho que é realmente o de hoje. Olha quanta graça eu poder partilhar para vocês concretamente de que o discípulo amado de Deus, que estava ali, o discípulo do amor, o João, discípulo do amor, aquele que ele mais amava, ele tinha o preferido dele, estava ali, nunca abandonou Jesus, estava ali aos pés da sua cruz. E ali, no alto da cruz, ele disse primeiro para sua mãe: mãe, eis aí o teu filho. Depois ele se direcionou para João e disse: filho, eis aí a sua mãe. E aí João tomou ela como mãe e levou para casa. E o evangelho, ele traz isso para nós, para a comunidade, para a nossa família. Porque não é a boca de Deus falando conosco. Ele fala com João assim como ele fala com nós. Assim como ele fala conosco. Mãe, eis aí seus filhos aqui na terra. Filho, eis aí a sua mãe. Então, quero começar esse dia de hoje com essa reflexão. Que você possa trazer a Virgem Maria para vir habitar na sua família. Vocês vão conhecer a novena de Santa Giana. Vocês vão reconhecer essa mulher que antes de se tornar santa, ela foi mulher como eu, como você. E que ela educou seus filhos no caminho de Deus, a sua família. Vocês vão entender toda a história de Santa Giana. E vocês vão entender também o porquê que ela se tornou santa. Uma mulher comum como eu, como você. A santa do século XX. Seu esposo estava lá no dia da canonização dela, né? Ela passou pelo processo de beatificação. Em seguida, fez 20 anos agora que ela foi canonizada. Se tornou santa, né? No dia 16 de maio de 2004, ela se tornou santa. Esse ano de 2004 é o ano que eu comecei a minha vida também. Que Deus escolheu meu esposo, Luciano, e nós começamos uma jornada juntos. Luciano e Luciana. Foi em 2004 que eu comecei a minha vida, que eu constituí a minha família, conforme Deus quis, né? Ele me apresentou esse esposo, mas eu ainda não tinha esse encontro pessoal com Deus. Demorou de 2004 até 2013 para eu me encontrar com Jesus. E foi no meio da minha dor, por isso que eu apresento para vocês a Santa Giana. E no meu canal que a gente fala sobre maternidade e fé. Foi em meio à minha dor de infertilidade diagnosticada que eu tremi na base. Eu falei, eu posso tudo na minha vida. Eu quero tudo, eu conquisto tudo, eu conquisto tudo que eu almejo, mas um filho eu não estou conquistando, porque eu era infértil. E é assim que Deus, de alguma forma, Ele vai te trazer pela sua fraqueza, naquele ponto onde mais dói, você vai ter um encontro com Deus. Naquele lugarzinho que dói, naquele momento de tristeza, você vai se sentir frustrada, infragilizada. Você vai perceber que você precisa de Deus. Não é porque você consegue tudo, que você conquista tudo, mas nem tudo. Principalmente a concepção. Porque a concepção, ela é dada. A criança, ela é concebida através da relação do pai, da mãe, mas precisa ter a aceitação de Deus naquele relacionamento. Precisa fecundar. E quem fecunda, e quem dá a vida, quem te escolhe para gerar,
É só Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você não teve o privilégio ainda de gerar, eu te convido à Escola Geração das Graças, na onde, partindo dos princípios cristãos, como mulher cristã, sem placa de igreja, eu quero te ajudar nesse processo. Eu, que fui tida por estéril, hoje eu sou mãe de 5 filhos. Aqui comigo eu tenho 3. É o Gabriel, meu primogênito, fez 13 anos. O Pietro Rafael é meu segundo anjo. E ele tem 9 e vai fazer 10 anos no dia de Nossa Senhora de La Salete. E eu tenho o João Miguel, que é o nosso bebê. No Dia dos Pais ele fez 2 anos e ele vai fazer 3 anos agora em agosto, dia 13 de agosto. E eu tenho minhas Marias, né? Tenho sim. As pessoas olham para minha família e falam: essa família não gera mulheres. É porque as pessoas não se abriram à minha história. Eu tenho 2 filhas. Desde a concepção ela é considerada filha e filho. Os filhos são considerados desde a concepção. Se você já teve um aborto espontâneo, eu convido você a contar esse aborto espontâneo como filho. Porque foi concebido, deu positivo, saiu no ultrassom, saco gestacional. Você teve um momento, um processo. Você perdeu meus sentimentos. Mas essa criança você gestou. Pode ter sido por 1 semana, 15 dias, 1 mês, até os 9 meses e não carregou no colo, mas Deus te deu a graça. Então você deve contar essa criança como seu filho também. Por isso eu tenho 5 filhos. As gêmeas Maria de Fátima e Maria das Graças. Eu perdi com 8 semanas e depois eu perdi com 12 semanas. Elas não evoluíram mesmo, né? E assim que eu tive esses abortos, em seguida, naquele sangramento, dia 3/11, naquela hemorragia, né? Que eu tive o saco gestacional, tudo com 12 semanas, né? Já tinha... O meu não teve um bebê assim formado, porque foi uma gravidez embrionária, né? E aí o coração não batia e eu tive um processo assim bem doloroso. Entre a descoberta dessa criança até a perda, da concepção à perda, nós passamos um calvário de 40 dias, 45 dias, que foram acompanhados pela minha família mais próxima e pelos meus filhos principalmente, que assistiram a nossa primeira dor. E aquela que foi tida por infertilidade, por esterilidade, hoje é mãe de 5 filhos, para a honra e glória do Senhor. E esse ministério, essa dor que eu passei, depois de 9 dias, porque quando a gente menstrua, a gente começa um novo ciclo, vem uma nova ovulação, né? Eu fui no médico, já estava tudo limpo, meu útero voltou ao tamanho normal, foi tudo examinado, e nesse processo Deus me deu a graça. Entre a perda e a nova graça foram 9 dias. O ciclo, o novo ciclo, uma nova vida, o meu arco-íris, né? O meu bebê arco-íris, ele veio depois de 9 dias que eu perdi as minhas gêmeas, né? Tanto que, comprovação disso tudo, eu perdi com 12 semanas. Elas nasceriam dia 13 de maio. 13 de maio a 13 de agosto, que nasceu o João Miguel, são 3 meses, os 90 dias, os 3 meses, as 12 semanas, ele nasceu. Então é diferença, sim, emendou de um ciclo para o outro, né? Do encerramento de um ciclo para outro ciclo. Vocês podem perceber nessa contagem aí. As 12 semanas que eu perdi, que equivale a 3 meses, são os 3 meses de agosto que elas nasceriam, de maio a que elas nasceriam, até agosto que o João nasceu. Para a honra e glória do Senhor. Esse ministério é grandioso, né? De maternidade e fé, maternidade, paternidade, e Deus também me deu as bênçãos para comprovar essa missão. Um no Dia das Mães, um no Dia dos Pais, maternidade e paternidade. E um no dia de Nossa Senhora de La Salete, a mãe
daqueles que oram pelos filhos. Ela é a patrona da missão de mães que oram pelos filhos, né? O nosso ministério é Geração das Graças, que o nosso lema é gestar em oração, né? Gestar em oração, conceber com amor. Então no rosário, a gente pede a graça da maternidade, né? E paternidade. Azul e rosa, a gente não sabe o que virá, a gente não sabe o sexo. Então, o que vira é lucro, né? Como diz o outro. Mas com a graça de Deus, nós vamos orando já nessa escola de maternidade e fé, eu vou ensinando, nós vamos liberando traumas, nós vamos passando por processos. Eu faço atendimentos online, porque eu tenho pessoas de outro lugar do país, tenho pessoas de Minas Gerais, tenho pessoas do Espírito Santo, tenho do Rio de Janeiro, tenho da nossa região, Diocese de Marília. E eu, com a graça de Deus, lembrando da Diocese de Marília, quero agradecer ao Bispo Dom Luiz, que foi reconhecido a minha narrativa, esse livro, né, por ele. Louvado seja Deus, né? E ele determinou que eu não parasse de testemunhar a história da minha graça, dessa fé, transformação, conversão da minha família, né? Então, eu tenho o alvará do Bispo Dom Luiz. Quero também agradecer a vida do Padre Afonso, da nossa igreja Nossa Senhora de Fátima, que olhou desde o princípio, quando iniciou na pandemia, acolheu a missão, que antes era tudo silencioso, e ele aos poucos foi participando, né? Eu fui apresentando para ele aos pouquinhos, né? Porque ele tem bastante trabalho na comunidade. E Deus, tudo no tempo certo dele, né? Depois de 3 anos e meio, nós conseguimos pela primeira vez apresentar, juntar, reunir nossa família, fazer o primeiro encontro da Geração das Graças. No dia 25 de abril, quando Nossa Senhora estava com 1 mês de gestação. Que alegria aquele encontro, que alegria. Logo eu vou postar para vocês o vídeo, a gente está editando ainda, vai ficar lindo, vai ser passado, vai ser transmitido pelo YouTube. Para quem quer acompanhar, conhecer um pouco da missão, o testemunho, vocês podem acompanhar as redes sociais, todas as minhas redes sociais, elas chamam Luciana Azevedo Oficial. Eu sou a fundadora da missão Geração das Graças, através da minha história, sou casada com o Luciano e apresentei meus filhos para vocês. Então, aos poucos nós vamos conhecendo a missão, aos poucos nós vamos conhecendo a história de Santa Giana e aos poucos eu quero você aqui comigo, né? Quem quiser também me chamar no WhatsApp, 18 99743 3239. Eu sou de Adamantina, esse ministério é online, né? E a gente trabalha para Jesus, para Jesus. E eu apresento o ministério, né? Ele não tá assim, ele não é como que eu vou explicar para você? Ele não tem um grupo de oração fixo, é tudo online, é tudo na internet. Nós temos filhos espirituais, tanto de pessoas católicas quanto mamães. Teve uma mamãe na quinta-feira na quinta-feira, na Semana Santa, aquele dia da missa do lava-pés, da humildade, foi nesse mesmo dia, nasceu de parto normal a Maria Vitória. Também a mamãe, ela é protestante, né? Que é de outra igreja, e ela pediu, procurou a missão, me procurou, a família me procurou também, e apresentei, falei como que era. Ela falou, coloque em suas orações, você é uma mulher de muita fé. E claro, nasceu com a graça de Deus, né? Essa criança protestante, a família daqui de Adamantina, e ela chama Maria Vitória, para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Então, assim, esse ministério, ele não tem placa de igreja, mas todos sabem que eu sou católica, apostólica romana,
que eu prego a palavra de Deus, né? Como evangelista também. E levo para as pessoas a missão e a história dessa santa como exemplo para nossa família se espelhar na Santa Giana Beretta Molla. Eu tenho a imagem dela aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá na minha camiseta também. A Santa Giana Beretta Molla. Aos poucos, na nossa novena, eu vou contando a história dela para vocês. Nós vamos dar início à novena, porque quem quiser já sair, né, da live, tudo bem, tudo ok. A gente vai fazer a novena do primeiro dia. E no final eu vou fazer uma partilha com vocês que o Senhor colocou no meu coração, para os vossos corações. Nós vamos conhecer a história de Abraão. E o que tem a ver toda essa história de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, das mulheres de Jacó, de esterilidade. O que nós vamos ver até chegar em José o sonhador, né? Com a graça de Deus nós vamos passar para vocês essa graça dessa história que é um exemplo para a nação, né? A história de Abraão. A aliança do arco-íris que Deus fez com o homem da terra, o sinal de Deus no céu, o arco-íris. E por que eu vou falar do arco-íris para vocês? Acompanhe a nossa novena e aos poucos vocês vão conhecendo o porquê bebê arco-íris, o porquê essa história de por que o nenê que nasce depois de uma perda é considerado, é chamado de bebê arco-íris. E essa analogia com a história de Abraão com a missão Geração das Graças. E Geração das Graças, de geração em geração, assim como começou com Adão e Eva e vem se estendendo, né, através de Noé, né, que ressuscitou aí do dilúvio, 40 dias, quero falar para vocês que eu tenho 40 dias de live que eu menciono esse livro, 40 dias transformando maldições em bênçãos no YouTube, lá Luciana Azevedo Oficial. Vocês podem fazer 40 dias dessa live, é muito edificante. A cada dia é uma transformação, transformando maldições em bênçãos. É um livro do padre Marlon Múcio, que tem um problema, né? Um problema raro. Só lembrando, o meu livro ele tem no digital e eu tenho alguns no físico. No dia 26, agora domingo, eu estarei no cenáculo diocesano da cidade de Oswaldo Cruz. Nós vamos estar lá no Santuário São José e eu tenho só os últimos mesmos impressos. E eu não sei quando Deus permitirá, né, providenciará condições financeiras para poder imprimir mais livros desse, né? Custou muito caro e eu sou sozinha. Esse ministério ele não tem recurso financeiro, então é com as vendas desse livro que vocês apoiam a missão, vocês adquirindo o livro. Agora nós temos também esse aqui que eu também vou estar lá, tendo a novena de Santa Giana, lá em Oswaldo Cruz, ou na internet, quem quiser, eu posso fazer a entrega, né, para vocês mandar também, como eu mandei para a missão, para as mulheres, mandei bastante semana passada, né? E elas já chegaram, já receberam suas. Agora vão acompanhar no livrinho a novena de Santa Giana, né? Graças a Deus, né? E a igreja, né? A Diocese de Marília, que o Padre Afonso, da Nossa Senhora de Fátima, que nos ajudou aí para poder levar essa missão de Santa Giana mais para frente. Porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Por que eu tô na capa aqui dessa novena? Porque eu sou uma das miraculadas da intercessão de Santa Giana. Mas ela tá em processo, né? Vai entrar no processo que eles fazem, né? Mas como ela já tem os milagres de Santa Giana aconteceram no Brasil. As duas miraculadas, né? A primeira foi uma mulher lá em São Luís, né, do Maranhão, lá onde o padre, irmão de Santa Giana, ele participava lá
nessa comunidade, né, do Maranhão, de São Luís, capuchino. E uma capuchina de lá, ela deu à luz, teve complicações no parto. E ela teve a intercessão de uma freira católica que estava lá no dia, que não tinha como ela sobreviver. E ela conseguiu, alcançou a graça. E essa mulher é protestante. Mas através dessa história que Santa Giana foi beatificada. A Santa Giana foi beatificada no ano de 1994, no dia 24 de abril, tá? O Papa João Paulo II assinou o decreto. 24 de abril, o Santo Padre proclama Giana Beretta-Molla beata como mãe de família na Praça de São Pedro. Lá em Grajaú, no Maranhão, o exame foi iniciado em 30 de novembro de 1981. Essa miraculada, os milagres de Santa Giana, deixa eu só pegar o nome dela aqui, que eu tenho aqui o livro, né? Eu sei que a católica é a Beth, né? Elizabeth. E agora a outra aqui, as Miraculadas do Brasil, né? Hospital em Grajaú, no Maranhão. A senhora Lúcia Silva Cirilo, ela tinha 28 anos, né? Da religião protestante. Por isso que eu falo assim, a Santa Giana e a nossa intercessão, ela também se deve a uma intercessão para uma protestante como católico, independente de religião. Porque a santa, a Giana, ela foi primeiro beatificada, né? E ela se tornou beata através dessa senhora Lúcia, que era evangélica, com o milagre dela, com a graça dela. E em 2000, dia 31 de maio, nasceu, né? Na 32ª semana de gestação, a Elizabeth Arculino Comparini, ela teve a sua filha. E teve complicações, tudo, né? Ela não tinha líquido amniótico, mas ela gestou e sua filha nasceu perfeita, né? Em 2000, ela fez agora 24 anos, vai fazer agora dia 31 de maio. E a Elizabeth, ela é católica. Então, assim, é para todos. A intercessão é para todos. Por isso que eu falo, não tem placa de igreja. Porque uma evangélica, que foi a primeira, fez com que a Santa Giana foi beatificada, se tornou beata. E para se tornar santa, precisava de mais um milagre. Então, primeiro ela se tornou beata através dessa protestante, e depois ela se tornou santa através dessa católica, né? E assim, muitos milagres já aconteceram através da novena de Santa Giana. Hoje eu tenho mais de 30 filhos espirituais em 3 anos, e com a graça de Deus, em Pentecostes agora nasceu mais uma filha. Nasceu mais uma filha agora em Pentecostes, de Adamantina, a Luísa. Vocês podem acompanhar aí nas redes sociais, que eu postei a chegada da nossa Luísa, da minha filha. A mamãe falava assim pra mim, calma, Lu. Parecia que eu que tava grávida. Ela falava, calma, Lu, que a sua filha vai nascer. A mãe tava mais calma que eu. Eu que ajudei a mãe na calmaria, tudo, mas eu tava nervosa, porque era pra ter nascido no sábado passado, e deu com uns problemas no hospital, não tinha pediatra no dia, e foi uma confusão, e eu intercedendo. Gente, de sábado passado para nascer sábado agora, são 7 dias. 7 é o número da perfeição. E com a graça de Deus, ela nasceu linda, perfeita. E no dia que Deus quis, num sábado, né, glorioso, no sábado do nosso relacionamento íntimo, da anunciação do anjo Gabriel, da visitação de Maria, sua prima Isabel, do nascimento de Jesus, num sábado de alegria, num sábado véspera de Pentecostes, e assim ela nasceu, com a graça de Deus, né? Está aí esbanjando saúde, deve ter ido para casa hoje, e o coração deu aquele alívio. Eu estava no Chá das Marias, né? Que foi lindo, maravilhoso, o Chá das Marias, 10 anos do Chá das Marias, que é Adamantina, e eu estava assim, eufórica. Eu falava, meu Deus, cadê a foto dessa criança? Nasceu, não nasceu, vai nascer, como que vai ser? E a mãe, conversando comigo, mandou a foto bem na hora. A gente estava orando, rezando o terço da misericórdia. E aí ela me mandou a foto da Luísa. Coisa mais linda desse mundo, gente. Louvado seja Deus, mais um filho para a geração das graças, né?
E você também, você pode fazer a novena, né? Para suas amigas que querem engravidar, né? Vocês podem realizar essa novena também para o filho, para a saúde de alguém, porque a Santa Giana, ela era pediatra, né? Cuidava de crianças, mas como clínica geral também ela atendia e ela tinha paixão pelos pobres e pelos idosos e pelas crianças. Tanto que um dos dias da novena é dedicado aos pobres e idosos. Outro também pelas gestantes, outro dia pelas crianças, né? Pela saúde e educação, né? Então a gente vai conhecendo a cada dia. Nesse primeiro dia, nós vamos pedir a intercessão pelas famílias, né? Então eu quero começar a novena de Santa Giana. Primeiro eu quero fazer uma oração que tá aqui no livro, tá? É a oração de Santa Giana Jesus. Ó, oração de Santa Giana Jesus. Ó Jesus, te prometo submeter-me a tudo aquilo que permita que me aconteça. Faz-me somente conhecer a tua vontade, meu dulcíssimo Jesus. Deus infinitamente misericordioso, Pai terníssimo das almas e de maneira especial das mais fracas, das mais miseráveis, das mais enfermas, que carrega de modo especial entre teus braços divinos. Venho te pedir, por amor e pelos méritos do teu sagrado coração, a graça de compreender e de fazer a tua santa vontade, a graça de confiar em ti, a graça de repousar segura pelo tempo e pela eternidade no teu amoroso braço divino. Amém. Santa Giana, rogai por nós. Eu quero também ler a oração do Magnífica e falar para vocês como que foi e o que tem essa ligação do Magnífica com a geração das graças também, tá? Presta atenção nessa oração do Magnífica, que está em Lucas 1:47. Olha só. A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por quantas vezes no Magnífica aparece a palavra geração? Várias vezes. E ele fala que de geração em geração, os nossos pais, quem foram os nossos pais? Abraão, que veio da origem de Noé, que vocês vão ver um pedacinho da palavra hoje. E assim, ela foi escolhida e ela foi obediente e cumpriu os princípios. Diferente de quem? De Eva. Eva, no Antigo Testamento, desobedeceu e trouxe o pecado ao mundo. Ao contrário de Eva, Ave Maria, Deus deu uma nova chance para a humanidade e esse sim de Maria deu para nós a oportunidade de ter o Salvador. E assim, consequentemente, nós tivemos tudo esse processo que nos aconteceu pela nossa salvação, vinda do ventre da Virgem Maria. Então eu digo para vocês, se a terra que Jesus pisou chama Terra Santa, quem dirá o ventre que o gerou, né? E de geração em geração, assim como a missão Geração das Graças, proclamo isso para vocês, que de geração em geração, os filhos da missão Geração das Graças, os pais são educados, ensinados em princípios cristãos e eles estão
cuidando, modificando os seus lares, concebendo no amor, tá? Depois de muita cura, depois de conversão, ou até mesmo em meio à conversão, depois de confissões, depois de renúncias, eles estão concebendo. Eles são obedientes em orar, gestar em oração, conceber com amor. Primeiramente, você tem que amar o que ainda não está no seu ventre. Então você já ama a essa criança que você vai receber. Não é lei da atração, é fé. Firme fundamento daquilo que não se vê, mas crê. É fé, nós temos fé que Deus vai operar um milagre, que todo o processo de cura vai acontecer em você. Mas para isso, quando eu converso com as mulheres, quando eu faço a entrevista, quando elas entram na missão, elas passam por um processo, e é nesse processo onde eu descubro. O Espírito Santo fala para mim, tá aqui o probleminha, ó. Na hora da partilha, o Espírito Santo já me fala. E aí eu começo a orar pro coração dela e aceitar, né? Com que o que eu vou falar para ela, o que eu tenho que falar para ela, que não é nada da minha boca, é o Espírito Santo que me move. E aí, com a graça de Deus, todas têm aceitado, né, de coração. E aí, conforme teve mulheres que tomavam anticoncepcional e achava normal, mas é um pecado na nossa igreja. Então eu falava assim para ela, você tem que ir lá, você não tem, assim, não julgando o pecado do outro, mas o Espírito Santo falava, fala para ela procurar um sacerdote e confessar, desde que ela esteja, conta para ela o perigo, o processo, por que o anticoncepcional é pecado, conta para ela. E aí eu contava para ela e o Espírito Santo já ia trabalhando, porque ela já estava cheia de unção, ia trabalhando no coraçãozinho dela, dessa mãezinha futura, e falava assim, agora você vai procurar um sacerdote, você está arrependida? Agora que você sabe o motivo, porque eu também tomei anticoncepcional há muito tempo, tanto que eu não engravidava por conta das minhas trompas, que era tudo entupida, por excesso de anticoncepcional, 7 anos eu tomava anticoncepcional. E aí quando desobstruiu as trompas, que eu fiz o exame esterossalpingografia, acho que é isso que fala, esterossalpingografia, desobstruiu todos e aí liberou as trompas e eu engravidei no mês seguinte. Então é isso, né? O problema estava aí. Não era que eu era infértil, é consequência daquilo, das nossas decisões anteriores. E aí eu falava para ela, agora você procura um sacerdote e confessa. Você está arrependida? Sim, eu estou muito arrependida. Eu não sabia que era essa dimensão que, nossa. E aí ela corria e falava, ó, às vezes tirava foto, ó, tô aqui na igreja. Daqui a pouco já é minha vez. E eu em oração, sempre em oração para ela. Vai dar tudo certo, vai lá, confessa. Gente, no mês seguinte a pessoa engravidar. Às vezes é uma coisa assim, tão, você acha que é simples, mas é uma libertação, né? Que sai da sua vida, lava, te renova. Então é sobre isso que a gente prega. Às vezes uma coisinha de nada, na hora, pra você pode, que nem fala assim, nossa, mas uma tempestade d'água, no copo d'água por causa disso. Mas eu sou ensinada por Deus a te olhar com os olhos de Jesus, a voltar para a sua história com o olhar de Jesus. Como Jesus olharia para a história dela? Porque cada um tem sua dor, gente, independente do tamanho que ela seja, cada um tem a sua dor e é significante para a sua transformação, para a sua maturidade, para o seu crescimento na fé, para o seu encontro pessoal com Deus. Então a gente precisa passar por esse processo e primeiro curar. Como que você vai receber no ventre uma criança se você está toda deteriorada por dentro? Se você não se limpou, entende? Então é esse processo que a missão faz. Ela te leva a uma transformação para alcançar a sua graça. Entendeu? De geração em geração. E quando essas crianças nascem, elas são, ó, me arrepia, elas são sobrenaturais. O que elas fazem, gente, a gente não ensina. Elas fazem sozinhas, elas já nascem sabendo. Olha, é muitas coisas que acontecem com esses filhos. Eles cantam, eles louvam, eles dão graças a Deus, eles louvam, eles adoram a Deus de uma forma que você fala, gente, mas eu não ensinei ele, não ensinei ela. Olha, tem gente que manda áudio para mim e fala, Lu, a minha filha,
ela canta a música Mãezinha do Céu para dormir. E eu tenho que te pedir para ela. E olha só, de geração em geração, todos proclamarão a minha mãe como bem-aventurada, assim como João hoje na cruz. Deus deu. Mãe, eis aí o seu filho, filho, eis aí sua mãe. E é sobre isso. E vamos para a novena? Eu gosto de falar, gente do céu. Ó, a programação da nossa novena acontece dessa forma, vou ler para vocês. No dia 20, em oração pelas famílias. No dia 21, em oração pelos jovens. No dia 22, em oração pelos vocacionados. O quarto dia, dia 23, em oração pelos noivos. No quinto dia, 24, em oração pelos profissionais da saúde e educação. O sexto dia, o dia 25, o dia da anunciação, em oração pelas gestantes. O sétimo dia, dia 26, em oração pelas crianças. Dia 27, em oração pelos idosos e pobres. O nono dia, 28, em oração pela igreja. Naquele encontro que nós fizemos na capela de Nossa Senhora de Fátima, foi sobrenatural, tinha 40 pessoas. E daquelas mulheres que estavam lá, que vieram de encontro com Jesus, tocaram na hora do manto, nós já tivemos um positivo daquela graça que aconteceu lá. Louvado seja Deus. E todas as mulheres que estavam naquele evento, que foram até Jesus, que tocaram na hora do seu manto, que receberam oração no ventre, todas, assim como muitas que estavam em comunhão com a missão, vão alcançar a graça, independente de que seja a graça que você está pedindo a Deus, tá? Ó, a novena de Santa Giana, ela conta um pouquinho da história da família Santuário da Vida. É um texto do livro das famílias do professor Felipe de Aquino, tá? Santa Giana, mãe de 6 filhos, dentre eles 2 perdas gestacionais, morreu uma semana depois de dar à luz a sua última filha, Giana Emanuela. Das crianças não nascidas e do Encontro Mundial das Famílias, hoje patrona da missão Geração das Graças. No ano de 94, a Igreja Católica reconheceu-a como beata, sendo conferido o título pelo Papa São João Paulo II. Em 24 de 4 de 94, proclamam Giana Beretta Molla, beata, como mãe da família na Praça de São Pedro. E em 16 de maio de 2004, João Paulo II proclama Giana Beretta Molla santa na Praça de São Pedro, na presença do seu esposo Pietro Molla, na idade de 92 anos, e de seus filhos. Olha o nome dos filhos dela: Pedro Luiz, Maria Zita, que é Mariolina, que ela chamava, Laura e Giana Emanuela, essa do Holocausto, que ela deu a vida por essa filha. A glorificação de um holocausto pela vida. A história da vida de Santa Giana Beretta Molla. Uma santa do século XX, tem muitas particularidades com o Brasil. Em vida, ela nutriu a ideia de ser missionária, junto a seu irmão Frei Alberto Beretta, no estado do Maranhão. E após seu nascimento para a vida eterna, este estreito relacionamento continuou. Os milagres da beatificação e canonização de Santa Giana foram realizados aqui no Brasil. Escolhida para a missão de intercessão pela fundadora, que sou eu, desse apostolado, após suas orações, essa devoção que adquiriu por Santa Giana. Luciana recebeu o milagre de conceber suas filhas gêmeas, Maria de Fátima e Maria das Graças, mas infelizmente as 2 perdas ocorreram com 8 e 12 semanas dessa gestação. Não perdendo a fé, em 9 dias, depois um novo ciclo, tempo de uma novena e uma nova concepção se inicia. Foi aí que tudo começou. Através da sua própria história, ela recebeu um chamado e escolheu a santa como patrona da missão, para testemunhar o milagre, a graça que recebeu por intercessão dela. Em 1º de dezembro de 2020 foi fundada e consagrada a missão, com acompanhamento do padre José Afonso Maniscalco, da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Adamantina, São Paulo, que desde então vem abençoando esse lindo projeto de gerar a vida. Durante a pandemia, ela começou a sua caminhada de intercessora e hoje mãe espiritual de mais de 30 crianças nesses últimos 3 anos. A missão cresceu e estendeu-se para os 4 cantos do mundo. As graças não param por aí. Com o chamado de levantar uma nova geração de famílias cristãs, ela luta incessantemente junto à devoção mariana. Sua primeira consagração a Nossa Senhora das Graças foi sua maior moção para o nome da missão. Missão Geração das Graças.
Hoje, com os efeitos de Deus, ela testemunha em missões e nas suas pregações na Escola de Maternidade e Fé online, Gestar em Oração, Conceber com Amor. Mentora das mulheres que sonham junto com ela, levar a luz das famílias e construir uma nova geração de filhos e ajudar na conversão dos fiéis, até alcançarem a graça da maternidade e paternidade. O Papa João Paulo II, ele chama a família de santuário da vida. Santuário quer dizer lugar sagrado. É ali que a vida humana surge como de uma nascente sagrada e é cultivada e formada. É missão sagrada da família, guardar, revelar e comunicar ao mundo o amor e a vida. O Concílio Vaticano II já tinha chamado de a Igreja Doméstica, onde Deus reside, é reconhecido, amado, adorado e servido, e ensinou que a salvação da pessoa, da sociedade humana, estão intimamente ligadas às condições felizes da comunidade conjugal e familiar. Desta maneira, a família, na qual convivem várias gerações, que se ajudam mutuamente em adquirir maior sabedoria e em harmonizar os direitos pessoais com outras exigências sociais, constitui o fundamento da sociedade. Jesus habita com a família cristã nascida no sacramento do matrimônio. Ele habita no meio do matrimônio. A sua presença na bodas de Caná, na Galileia, significa que o Senhor quer estar no meio da família, ajudando-a a vencer todos os seus desafios. Essas duas expressões exprimem bem o sentido profundo da família. Desde que Deus desejou criar o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, em Gênesis 1:26. Ele o quis em família, tal qual o próprio Deus, que é uma família em 3 pessoas divinas. Assim também o homem criado à imagem do seu Criador deveria viver numa família, numa comunidade de amor, já que Deus é amor. João 4:8. O homem lhe é semelhante. Finalizando em 23 de fevereiro de 2024, Luciana recebe uma carta endereçada de próprio punho do saudoso bispo diocesano de Marília, Dom Luiz Antônio Cipollini, agradecendo o testemunho da narrativa do seu livro Gratidão Gera Milagres, de Maternidade e Fé, com as suas bênçãos para que sua família continue como provas vivas de que a fé opera conversões, juntamente com seu Santo Espírito de Deus, e foi para ela a maior prova de amor de Deus por esse ministério. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Gênesis 2:24. Essa é a minha família de Nazaré. Aqui é o João Miguel, Gabriel, Pietro, Rafael, o nome dos anjos. João, discípulo amado, e Pietro, não sabia, não conhecia Santa Giana, mas é o nome do marido da Santa Giana. Pietro Rafael, né? Pietro, que significa Pedro. Giana também, ela é chamada Joana em traduções, né? Joana, Giovana, Diana, Giana, né? Vocês vão ver também em outras traduções. Vou contar uma coisa para vocês. O Pietro Rafael, quando ele foi batizado, teve a madrinha dele e o padrinho, que é a Jaqueline e o Tiago, eles tinham perdido filhos, né? Já tinham perdido, não deu certa gestação, e ela estava muito triste, né? Aí eu dei o Pietro, a gente fazia seminário junto, e ela batizou o Pietro. E a Marisa, que é a tia Marisa e o tio Demerval, que o tio Demerval é o irmão da minha sogra, e eles são casados, e eles consagraram, né, o Pietro Rafael. Naquela época também eles faziam trabalhos, um movimento com a igreja católica, e eles consagraram Pietro Rafael. E ela a tia Marisa já tinha 2 filhos grandes, né? Só que ela é viúva, e esse meu tio é o novo marido. Eles casaram certinho e eles não tinham filhos. E o que aconteceu? Quando eles batizaram o Pietro, eles engravidaram depois, né? Desse batizado. As 2 mulheres.
E aí, Deus deu a graça que eles engravidaram juntinhas, assim. Quando uma falou que estava grávida, a outra falou que estava grávida, depois de 3 meses ela anunciaram, que é o certo. E foi passando, eu falei, gente, aí eles nasceram quase pertinhos. Agora vocês não vão acreditar. O Davi, que é o filho da tia Marisa, nasceu dia 21 de abril. E ela é de abril e meu tio também é de abril. Mas olha só, o Davi, o interessante, que ele nasceu dia 21 de abril. É o mesmo dia que nasceu a Giana Emanuela, filha de Santa Giana. Olha que engraçado. O meu filho Pietro, que é o nome da Maria de Santa Giana, do marido de Santa Giana. E a Giovana nasceu dia 1º de maio. E eu faço aniversário dia 4 de maio, o Gabriel dia 9. Só que o que eu quero falar? Do dia 1º de maio, no dia do trabalhador, que é referente a São José, que é o pai adotivo de Jesus, né, o dia dele, ela nasceu nesse dia. E ela chama Giovana, que é o nome de Giana, Joana, Giovana, da santa. Olha que interessante tudo isso, né? E aí, tempos depois que eu tive o João Miguel, o meu milagre, a madrinha dele, a Carol, né, e o Silvano, eles são os padrinhos do batismo. E de consagração, o Edmilson e a Heloísa. E eles estavam assim, nos passos da caminhada, para poder ser consagrados oficialmente, receber o sacramento do matrimônio, e pedindo orientação para mim, eu ajudando eles. E naquele dia do batismo do João, dia 27 de fevereiro de 2021, nesse mesmo dia, aconteceu a concepção da Cecília. Porque a Cecília nasceu certinho de 9 meses. Que se deu, dia 27 ela já estava com problema com sinais do parto. No dia 28 nasceu. 28 de outubro. E eu estava lá, nessa missão. Aquela foto de enfermeira que eu mostro, que eu falo que eu sou parteira. Parteira porque na hora da dor me chamam. Para segurar na mão, sabe? E a parteira ela é lembrada nesses momentos de dores, né? Então eu sou aí uma parteira, querendo ou não, titulada parteira. E aí ela falou, me ajuda, 5 horas da manhã eu corri com ela para o hospital. Gente, e vocês não sabem que nesse dia eu estava afastada, que eu estava lecionando na educação infantil, e eu estava afastada pelo INSS com problema mental, síndrome de burnout, eu tive esgotamento físico e mental. E eu tava ali, falava, Espírito Santo, não vai ser eu, vai ser tu que vai me conduzir nessa missão, né? Porque, e eu fui, gente, fui no hospital, entrei no centro cirúrgico, eu tava pronta para entrar, e aí entrou, na hora da cirurgia mesmo, a filha dela chegou correndo, as duas estavam meio brigadas, assim, sabe? E a minha filhada também, a filha dela, a Júlia, aí ela falou assim, eu falei, vai você, põe minha roupa, põe. Eu tirei umas roupas, vem cá, põe minha roupa, porque eu vou receber a nenê, e vocês ficam lá com a sua mãe, e ela não vai nem acreditar, ela tá esperando eu entrar lá. Gente, foi a filha dela que entrou, fizeram as pazes nesse momento da graça, na hora que ela tava parindo, e aí, gente, foi muito lindo, e eu recebi a Cecília, assim, fomos pro quarto, e eu cuidei, e ajudei na amamentação, e pra mim foi a maior missão, e eu recebi um papelzinho, que estava dizendo assim, na hora que eu cheguei no hospital, eu já tirei uma palavrinha, né? Palavrinha de amor que eles têm lá, e lá dizia assim, com essas palavras, mais ou menos essas palavras, que eu estava num lugar onde não era para eu estar. Eu queria estar, o meu humano, mas o meu lugar é essa missão. Aqui que eu devo estar, aqui é o meu lugar. Muito bem-vindo neste lugar, que era nesse momento missionário, que faz parte dessa extensão da missão, orar, interceder e participar desse momento da dor. Foi lindo esse momento, gente. Vamos lá. Intenções para a novena. Louvado seja Deus, é um grande testemunho tudo isso, né? Intenções para a novena. Senhor Jesus, ofereço essa novena por minhas intenções particulares. Faça você suas intenções e por cada um que está unido a mim neste combate espiritual, a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana. Que possamos colocar todos os desejos dos nossos corações com fé, para que Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante a Jesus. Pedindo de maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação,
pela cura dos problemas genéticos e por todos os que passam por enfermidades. Em ação de graças pelos casais que receberam o milagre da gestação, pela graça da adoção e pelas almas de bebês que não evoluíram nos ventres, e por todas as almas que descansam na vida eterna. Abramos os nossos corações à divina providência. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica, faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento do irmão doente, fazei que, segundo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe da Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la como o exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Molla responder com plena generosidade à vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, a você, a quem você está pedindo a graça. Peça para quem você quer essa graça. Peça agora. Por sua intercessão. Nós vamos, nesse momento em silêncio, pedir a intercessão. Faça o seu pedido agora. E também seguir fielmente os teus desígnios, para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho que é Deus, e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém! Louvado seja Deus! E agora, primeiro dia, em oração pelas famílias. Nós vamos orar agora, nesse momento, pelas famílias. Primeiro vocês vão conhecer um pedacinho da história de Santa Giana. Primeiro dia, oração pelas famílias. Como que foi a história de Giana na construção de sua família, tá? A cada dia é dessa forma que ela se apresenta. Joana ou Giovana, foi esposa e mãe amorosa, por isso edificou sua família. Casou-se com o engenheiro Pietro Mola, em 1955, assumindo total doação para formar uma família realmente cristã. Tiveram 4 filhos, também por meio do martírio. Giana tornou fecundo o seu lar. Neste primeiro dia, rezemos por todas as famílias necessitadas de reencontrar o caminho do amor, do perdão e da abertura à vida, e pelas que já vivem em harmonia, para que Deus, pela intercessão desta santa, conserve-as na caridade e no testemunho. Que o Senhor providencie aquilo que cada uma mais necessita para cumprir a sua missão no mundo. @missão Geração das Graças. Esse é o nosso Instagram, tá? @missão Geração das Graças. Gente, nós encerramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Só um parênteses aqui. Quando fala assim que Giana teve 4 filhos, né? São os 4 filhos que eu apresentei para vocês. O nome deles, né? E Pedro Luiz, Maria Zita, que é a Mariolina, Laura e Giana e Manuela. A Mariolina, ela morreu 2 anos depois que Santa Giana morreu. E os filhos de Santa Giana são mais 2, são 6 na verdade, porque ela teve os abortos espontâneos também. Aí ela descobriu nessa última gestação o problema que ela tinha. E aí foi feito o tratamento com a criança dentro do ventre, né? Nosso encontro, que nós fizemos, o primeiro encontro, como a gente estava apresentando a missão, a história de Santa Giana Beretta Molla, nós tivemos a palestra do Dr. Nildo Redivo Júnior, que ele nos acompanha nessa missão também, com a graça de Deus. Foi ele que me ajudou, o primogênito. Eu fazia tratamento em Marília para engravidar, mas eu tive, graças a Deus, naturalmente. E ele me ajudou com todo o processo, né, o Dr. Nildo. Então, ele que é o anjo da guarda ali do meu primogênito Gabriel, né, que veio para anunciar os outros anjos. E o Dr. Nildo, ele explicou, eu vou pôr esse vídeo, como eu disse, está sendo editado, eu vou pôr na live, eu vou pôr para vocês o vídeo desse dia, desse encontro que foi lindo, e lá ele está palestrando sobre o quadro clínico, né, de Santa Giana, que ela teve um fibroma, e ele explica o que é um fibroma, né, no útero. É um tipo de um mioma, e eu não sei explicar, não sou médica, mas ele, com as palavras, né, estudado como mestre, né, ele é doutor e docente aí, né, da universidade, formando alunos, né, médicos, e com a graça de Deus foi assim um momento muito lindo, e ele partilhou com a palavra de Deus, fez uma conjunção ali do problema de Santa Giana com a história de Maria, sua prima Isabel, e de Ana, né, que orou sem cessar pelo seu milagre, e nasceu Samuel. Quando eu falo assim, a geração de Samuel está se levantando, porque são mães que oram pela intercessão. Mães que oram, que intercedem a Deus pelo seu filho, que buscam mais intercessores para se fortalecer na fé, que buscam pessoas de fé para poder alcançar o seu milagre. 1, 2, onde mais 2 estão em meu nome, lá estarei, né? Então, quando a gente se une e pede a graça para Deus, Deus, ele tem um coração assim, tão maravilhoso, e ele nos ouve,
e Ele nos dá a graça. Todas essas mulheres, 99% das mulheres que entram na missão são diagnosticadas inférteis. E eu tenho mais de 30 filhos espirituais através dessa graça. É lindo, né? É para testemunho da honra e glória do Senhor. Então, a novena, quem quiser a novena, me procura no WhatsApp depois, tá bom? Aqui eu tenho elas pronta entrega. Essa é a novidade para essa novena de maio, mês de Maria. Que graça, né? Nós temos a novena em mãos, depois de 3 anos e meio, né? O livro, quem quiser também. O livro são os últimos, físico. Quem quiser e-book também, né? É um pouco mais barato. E aí me procura, tá? As pregações, as partilhas que eu faço, eu sempre tiro também desse livro, que de parceria com Roberto Thanos, né? Meu sonho de ser mãe. Nós fizemos uma troca de livros lá no... Nós fomos no cenáculo, né? Quando ele veio em Oswaldo Cruz. E aí a gente... Porque ele também me ajudou em alguma mentoria pro meu livro, né? Quando eu procurei pra ele... Pra editora dele lançar meu livro, que é o Gólgota. Editora Gólgota, que é a editora do Roberto Thanos. Ele é especial somente para os livros dele. Ele tem bastante livro. Quem quiser lá procurar a editora Gólgota, tá? Eu não vendo livros, né? Eu queria muito vender livros, mas ainda não tive a oportunidade. E a palavra que eu quero começar hoje aqui, para finalizar esse dia maravilhoso, primeiro dia da novena de Santa Giana, o Senhor colocou no meu coração, para os vossos corações, a vocação de Abraão. Então eu vou contar a história aos poucos, que para quem não conhece a história de Abraão na palavra assim profundamente, né, eu tenho estudado muito a história de Abraão. Ele se casou com Sara, ele foi pai muito velho, né? Na verdade, vocês vão conhecendo a história aos poucos. Sara também foi mãe já estéril, infértil, na verdade, estéril ela era, né? E ela não tinha como engravidar mesmo, mas Deus deu a graça do Isaac, primeiro filho, o filho da promessa, né? E o Isaac o significado do nome Isaac é risos de Deus. Vocês vão entender por que risos de Deus, né? Nesse mistério tudo. Só para contextualizar, eu vou ler aqui. Primeiro eu vou ler Gênesis, capítulo 12, versículo 3, tá? Vocação de Abraão. Depois vocês podem se aprofundar mais na palavra. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Olha o que o Senhor fala para Abraão. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, gente, é um alerta que eu quero deixar. Cuidado quando você vai falar de um servo de Deus. Cuidado. Um servo, uma serva de Deus. Cuidado como você vai direcionar, falar daquela pessoa para alguém. Cuidado. Porque o servo de Deus, o chamado que Deus tem, vocacionado para aquela pessoa, a vocação de Abraão, a vocação do meu ministério, a vocação de um padre, a vocação de um pastor, a vocação, um chamado, são servos. E esses servos têm proteção divina. Eu vou ler de novo. Gênesis 12, 3. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então, só voltando um pouquinho aqui nesse contexto da palavra de Deus, no primeiro livro
no Antigo Testamento, né, Gênesis, eu vou explicar para vocês a história assim, por todos os estudos, né, analogia. Para quem no meu canal do YouTube eu prego tem a história de Sara, a história de Ana, tudo dividido lá na playlist Mulheres da Bíblia, vocês podem procurar no YouTube Luciana Azevedo Oficial. Então eu estudei muito essa palavra para poder pregar sobre Sara, e eu não vou falar nada do que não esteja aqui na palavra de Deus. Só que buscando um contexto, lá no início de Gênesis, na criação do mundo, primeiro veio o homem, depois Deus, a costela do homem fez a mulher, né? Costela de Adão. E aí desobedeceram através daquela serpente, entrou o mal no mundo. Depois o mundo estava muito que nem está hoje e veio o dilúvio, lembra? E o dilúvio matou todos os povos, mas Noé tinha uma missão, construir um barco, né? Construa uma arca. E aí nessa arca leva um casal de cada membro dos animais, né? Da terra, tal. E quanto tempo, quero alertar isso, quanto tempo que foi aquele dilúvio, aquela chuva. E até mandava o passarinho para ir lá, para testar, para ver se já chegou na terra. Não, ainda era dilúvio. E ficou testando, esse passarinho ia lá, até que ele trouxe um galinho de árvore e falou, opa, agora podemos descer dessa caravana aqui, né? Desse navio, dessa barca de Noé, né? Dessa arcona aqui de Noé. E aí, Noé desceu com sua família. Foram 40 dias. Gente, 40 não é um número normal. Na Bíblia o Espírito Santo, as pessoas que escreveram a Bíblia, assim, o Espírito Santo foi entonando a eles tudo, direcionando. Por que tem números, versículos, capítulos, versículos, números, isso, aquilo? É tudo interligado, são sinais do Espírito Santo. Os números são sinais do Espírito Santo. O 7 é o número da perfeição. O 4 tem muitas ligações também. O 40 é o tempo de uma quaresma, um jejum, uma penitência, né? 40 dias, 40 semanas de gestação, uma metamorfose, que é uma transformação da borboleta. Primeiro ela é uma lagartinha, e aí, até transformar uma borboleta é um processo. São 40 dias desse processo. Entende? Então aqui, grava esse número 40, nós vamos falar muito dele. Então na genealogia de Abraão, quando desceu Noé, né? A posteridade de Noé. Então Abraão, ele é posteridade de Noé. Os filhos de Noé povoaram a terra novamente, né? E aí dessa povoação veio Abraão. Ó, a descendência de Sem. Só que Abraão, ele é filho de Taré. Com a idade de 70 anos gerou Abraão. Não era Abraão ainda, desculpa, era Abrão, tá? Deus que mudou o nome depois para Abraão. Mas vamos falar de Abrão por enquanto, tá? E não era Sara, era Sarai. Então assim, o Taré, que era filho, né? De Noé, gerou Abrão, tá bom? E aí começou os patriarcas. E aí quando o Senhor disse a Abraão, deixa sua terra, tua família, a casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrar, farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos, eu te abençoarei e te exaltarei. Aí onde entra aqui, amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Vocês vão entender que quando eles chegam lá no Egito, tem uma praga, tudo, por causa da maldição. Por causa da maldição. Falou, leva embora, vai embora com a maldição, eu te abençoo. Por quê? Porque eles viram que Abrão era um filho amado de Deus, né? Obediente. Só que tem uma coisa. Ele virou as costas, pegou a sua mulher, Sarai, e foi. Ele foi. Obedeceu a Deus. Despediu dos seus pais, seus irmãos. Só que Deus falou assim, leva Ló? Não falou.
leva seus parentes, leva seu sobrinho Ló. Não falou. Vocês vão ver depois o que aconteceu nessa história de Abrão e Ló. Tá? E aí, a irmã dele, meia-irmã, Sarai é meia-irmã, né? O pai dele teve um relacionamento com uma serva lá e engravidou essa serva. E então, quando ele se apaixonou por essa mulher, depois que descobriu que era meia-irmã. Então, ele era meio-irmão de Sarai. E aí, quando eles chegaram, vamos ver aqui, por tópicos. Abrão no Egito. Quando ele foi chegando lá, quem chegou no Egito, eles chegaram e falaram assim, é sua mulher? Falou, então guarde ela, que ela é muito linda. E eles vão matar você para tomar essa mulher. Porque você está vindo de outras terras. Então, eles viam as mulheres, eles selecionavam as mulheres para o rei. E aí, eles falavam, eles vão pedir para matar você e vai pegar sua mulher. Então, fala que você é irmão dela, não fala que é sua mulher. Olha só. É um anjo de Deus, né? Com certeza que avisou, né? E aí, chegando lá no Egito, né? Os egípcios notaram tudo. Elogiaram diante do faraó. Ele se apresentou. E essa mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abraão foi bem tratado pelo faraó. Recebeu ovelhas, bois, jumentos, servas e servas, jumentos e camelos. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. E aí, o faraó mandou chamá-lo e disse-lhe, que me levaste a fazer? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Por quê? Mas agora eis a tua mulher, toma e vai-te. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abraão e sua mulher com tudo que lhe pertencia. Tudo que lhe pertencia. Não queria que ficasse nada, nem a serva de Sarai, o faraó queria. E ele não se deitou com ela, viu? Aí, Abraão e Ló. Chegou a parte de Abraão e Ló, no capítulo 13 aqui. Eles foram acampando, né? E Ló também, que acompanhava Abraão, também possuía alguns bens. O seu sobrinho. Ló levantou os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada a água. E o Senhor não tinha destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Tsor, Ló escolheu toda a planície do Jordão. Foi assim que se separaram um ao outro. Porque Abrão, né? Ainda Abrão, ele falou assim, teve contenda, teve uma briga entre os pastores de Abrão e do seu sobrinho Ló. E aí Abrão falou assim, acho melhor a gente se separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, ou vice-versa. E olha onde você... Aí ele ficou avistando assim, aí ele viu Sodoma e Gomorra. E ele foi para aquele lugar, o olhar dele foi para Sodoma e Gomorra. Lá onde destruiu, que virou, né, Babilônia, aquelas coisas tudo, o altar para os deuses, aquelas coisas, oferendas, Sodoma e Gomorra. E aí Abraão fixou o olho na terra em Canaã. Então assim, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló o deixou, levanta os olhos e do lugar onde estás. Ele levantou. Olha para o norte, olha para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornai a tua posteridade tão numerosa, como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade.
levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que então em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então ele sempre edificava um altar. Bom dia a todos, gente. Tem um monte de gente entrando e saindo. Eu não consigo dar atenção para todo mundo. Então vou continuar aqui, depois vou deixar essa live salva, tá? Deus abençoe, tá? Você tá aqui nesse dia 20, primeiro dia da novena da Santa Giana Beretta Molla, tá? Eu tô finalizando com a pregação da história de Abrão, né? Que nós vamos estudar essa semana esse mistério, né? Da geração em geração. E aí, teve uma vitória aqui sobre os reis. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, tiveram uma guerra. Os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o restante fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus viveres e partiram. Levaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Levou eles. Mas alguém que conseguiu fugir veio da parte do sucedido a Abraão e o hebreu que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados a Abraão. Abraão, tendo ouvido que Ló, seu parente, ficou prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali dividiram a sua tropa para atacar em noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Oba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Ló, seu parente, com os seus bens, assim como mulheres e os homens. Voltando Abrão da derrota de Codorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro do vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abrão. Lembra que Deus falou? Te abençoarei todos que te abençoarem e amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem. E esse sacerdote abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus do Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão dizimou. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor, Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, respondeu Abrão. De tudo que é teu não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália, para que não digas: enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto somente os que comeram, os meus servos e as partes dos homens que vierem comigo. Aner, Escol, Mambré, estes são de receber a sua parte. Aliança de Deus com Abraão. E aí Deus fez uma aliança com Abraão. Abrão, gente, ainda é Abrão, né? Vamos lá nessa aliança. Deus, depois desses acontecimentos, né, da palavra do Senhor que foi dirigida a Abrão, numa visão, nesses termos: nada temas, Abrão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. E Abrão respondeu: Senhor Javé, que me deres vós, eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco, que se tornou amigo dele, né? Eliezer de Damasco. E ajuntou: vós não me deste posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: não é ele que será o seu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas.
E conduzido-o fora, disse-lhe: levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele assim, olhou para o céu e falou assim: Abrão, levanta os olhos. Ele levantou. Assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. E disse-lhe: eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia, para dar-te esta terra. O Senhor Javé, como podereis saber se a vou possuí-la? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais, dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra. Mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres. Mas Abrão as expulsou. E eis que o pôr do sol veio. Olha, até chegou a brilhar aqui o sol. Veio um profundo sono a Abraão. Então ele estava ali oferecendo tudo isso, né? E veio esse profundo sono. Ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espécie de escuridão. Senhor disse-lhe: sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Olha o número 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem juntos, e sairão que seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz junto-se aos teus pais e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração, os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou até o seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram no meio das carnes divididas. Sabe uma tocha quando pega fogo assim, ó? A carne que Abrão dividiu passou no meio. Era a aliança. Deus disse-lhe: essa terra toda ele entregou. E a bateria anunciou aqui para mim. Amanhã eu vou falar do nascimento de Ismael, do nascimento de Ismael, que é o primeiro filho, é o primogênito forçado de Abraão, né? De Abrão. Por quê? Não era esse filho da promessa. Vocês vão entender por que não era esse filho, o que aconteceu que Abraão teve esse filho. E Deus ficou muito irado, né? Porque não era para fazer do jeito deles, era para esperar. E as pessoas são assim, elas não têm paciência no tempo de Deus. Se Deus falou que vai dar, ele vai dar. E aí as pessoas querem fazer o jeitinho delas acontecer. O que acontece mais rápido? O que faz? O que adianta as coisas? Vai lá e faz uma fertilização in vitro. Nada contra, né, gente? Vai fazer o quê? Para nós é pecado. Que seguimos uma doutrina cristã, né? Não é uma coisa de Deus que aconteceu, entendeu? A não ser também que tem aquelas pessoas que não têm mais trompas. Tem alguns casos, né, que são autorizados pela igreja. E assim, no decorrer dessa novena, nós vamos partilhando outros ensinamentos, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, com a graça de Deus. Louvar a Deus, quero louvar e agradecer pelo dom da vida, de pessoas que estão aniversariando nesse dia, pelas crianças do mundo que estão nascendo, pelas crianças que estão sendo geradas no ventre de suas mães, por aquelas que estão gestando em oração, concebendo com amor, por todas as mulheres cadastradas na missão Geração das Graças. Eu quero pedir a graça da intercessão de Santa Giana Beretta Molla, com a intercessão do Altíssimo Pai Todo-Poderoso, Deus, Criador do céu e da terra, e da nossa mãezinha obediente que gerou o nosso Salvador, a mãezinha, a Maria, Virgem Maria, nossa, de todos vocês. Com a graça de Deus, vamos juntos alcançar o coração. Jogou, ela não teve medo, ela tocou na orla do manto de Deus.
Ela tocou na orla do manto de Jesus e ele falou: quem me tocou? Porque de mim saiu grandes virtudes. Alguém me tocou. E Pedro, aquele jeito estabanadão dele, falou: mas como que nós vamos saber, Senhor, quem te tocou? Olha o tamanho dessa multidão, é muita gente, como que a gente vai saber? Ele falou: eu sei quem me tocou, porque de mim saiu virtude, eu sei quem me tocou. Assim como essas mulheres que vão de encontro contigo, que tocam, que estão aqui, que procuram caminhar e ir ao seu encontro, Senhor. Assim como aquela mulher, a gente fala Verônica, irmã Ruíssa, essa irmã que tocou e tirou virtudes de ti, Senhor. E ela foi honesta, ela falou: fui eu, Senhor, que te toquei, me perdoa, eu sou impura. Ele falou: a sua fé te salvou. Então, todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou com o médico. Tudo que ela tinha, ela gastou. Todo o tratamento, tudo, vamos dizer assim, simpatia. Tudo que ela podia fazer, ela fez, garrafada. E não foi curada. Mas só de tocar no pedacinho da orla do manto, só de você estar aqui ouvindo essa pregação, o seu milagre, eu quero profetizar na sua vida, que o seu milagre será concedido para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, grande é a sua misericórdia. Eu te louvo e te agradeço por estar aqui até o final. Que Deus te conceda a graça e o milagre. Me chama no direct, me chama no WhatsApp, que eu vou estar fazendo atendimento para vocês, tá bom? Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estaremos sempre reunidos em seu nome. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Aleluia! Louvado seja Deus. Tchau, gente. Deixa eu só fazer... Ai, o que é isso aqui? Pus flor? O que é isso? Deixa eu só fazer uma foto aqui. Aleluia! Uma selfie para postar. Quem quiser postar também, marca lá Missão Geração das Graças, Luciana Azevedo Oficial. Um beijo no coração de vocês. Amanhã eu volto pelas 9 também, pra gente estar aqui, orando ao Senhor, unidos nessa missão. Amém? Amém. Obrigada.